Profeta Ageu. Profeta Ageu foi um profeta pós-exílico em Jerusalém, contemporâneo de Zacarias, contemporâneo de Esdras e também de Neemias. Esdras, capítulo 5, verso 1 e Esdras 6, verso 14. Data da sua atividade profética vai do período de 4 meses durante o segundo ano do reinado de Dario, da Pérsia, em 520. Conteúdo da sua mensagem: 4 oráculos que encorajavam o povo de Deus a reconstruir o templo em Jerusalém. A ênfase da sua mensagem: o povo de Deus precisa reconstruir o templo como lugar da presença de Deus e de sua adoração. As dificuldades então enfrentadas são resultado do fracasso nessa questão. Um futuro glorioso aguarda o povo de Deus e Zorobabel, e assim a linhagem de Davi. Visão geral de Ageu. Ageu, o 10º livro dos 12, consiste em relatos das 4 palavras endereçadas a Zorobabel, o governador, a Josué, o sacerdote, e ao povo em Jerusalém. Seu principal interesse é encorajar o povo a prosseguir na reconstrução do templo em Jerusalém. A primeira palavra de Ageu anuncia que as recentes secas e as colheitas ruins, parte das maldições pela desobediência à aliança. Veja Deuteronômio 28, dos versos 20 a 48. Estão relacionadas ao fracasso por parte dos exilados que retornaram em construir a casa de Deus, embora já tivessem construído suas próprias casas, ao que o povo responde favoravelmente. Ageu 1, 12 a 15. Um mês e meio depois, a segunda palavra os encoraja a continuar o trabalho, prometendo que a glória do novo templo ultrapassaria do primeiro. Ageu, capítulo 2, dos versos 1 a 9. Regras sacerdotais sobre profanação servem de base para a terceira palavra. Capítulo 2, versos 10 a 19, em que Deus promete abençoá-los de hoje em diante. A palavra final, capítulo 2, versos 20 a 23, é endereçada a Zorobabel, assegurando-lhe que Deus estará com ele. O nome Ageu, de origem certa, deve significar festivo, e nos remete à ideia de que ele viveu dias festivos, pois contemplou a volta dos judeus desde o cativeiro e participou da reconstrução do templo em Jerusalém. Isso sem contar a mensagem gloriosa e festiva que anunciou, proclamando a vitória do Senhor ao seu povo quando encherei de glória esta casa. Isso significa a glória do segundo templo. Tente imaginar como alguém com 70 anos de idade, ou talvez mais velho, se sentiria quando visse que o templo em parte construído obviamente não seria como o de Salomão, e estaria bem longe da grande visão de Ezequiel, capítulos 40 a 43. Desse modo, o povo é estimulado a ter coragem, porque o seu templo, o segundo templo, terá glória maior que a do primeiro, o que se cumpre finalmente quando Jesus encarnado entra no templo. O próprio Deus entra no templo e também assume o papel de templo enquanto se encontra nos pátios desse edifício. João 21, 13 a 22.
O cenário religioso de 537 começou com uma grande era para os judeus com a volta do cativeiro e o reinício das ofertas da aliança em Jerusalém. Mas a pausa na reconstrução esfriou o entusiasmo de todos, e eles se voltaram para interesses seculares. Todavia, essa atividade não se mostrou rendosa, o que pode ter sido um castigo por não terem tido um alto apreço à fundação do novo templo. Esdras, capítulo 3, versos 12 a 13 e Ageu, capítulo 2, versículo 3. Após aproximadamente 14 anos de negligência na construção do templo, o Senhor mandou seca e má colheita ao povo, a fim de alertá-los. Mandou depois Ageu e Zacarias mostrar-lhe a causa do problema econômico e sugerir que todos cuidassem da sua responsabilidade mais importante, a reconstrução do templo do Senhor. O objetivo do livro de Ageu era fazer com que os líderes e o povo continuassem a reconstruir o templo destruído, mostrando-lhes que os fracassos nos outros setores da vida eram resultados da negligência na obra do Senhor. Assim terminamos o livro do profeta Ageu.